Pouca gente sabe, mas antes de entrar na política, Fernando Haddad sonhava em ser músico de jazz. Chamado de taxado por uns e de professora por outros. O Haddad é o pior ministro da economia de todos os tempos. Como que pode amar tanto imposto? Parece aquela mulher do meme lá, que fica falando que quer pagar imposto toda hora. Só melhora. Só melhora? Fernando Haddad divide opiniões desde que entrou na vida pública. Mas quem é, afinal, esse homem que saiu das salas de aula da USP para comandar ministérios, a Prefeitura de São Paulo e até disputar a presidência? Antes de ser conhecido como ministro, prefeito e até candidato à presidência, Fernando Haddad tinha um sonho curioso: ser músico de jazz. Sim, antes da política, ele chegou a ensaiar com amigos no colégio, mas acabou trocando os palcos pelos livros. Filho de imigrantes libaneses e aluno aplicado desde cedo, sua jornada começou muito antes de chegar ao poder. Essa é a trajetória de um professor que se transformou em um dos nomes mais importantes da política brasileira. Perguntaram ao ministro por que, ao invés de aumentar taxas, ele não faz a cobrança devida ao amigo do Lula da Venezuela, que deve 10 bilhões de reais ao BNDES e está fugindo da cobrança. Nasceu em 25 de janeiro de 1963. Cresceu em um lar em que disciplina e estudo eram valores inegociáveis. Desde cedo, mostrava sede de conhecimento. Aos 15 anos, já escrevia resenhas de filosofia em cadernos escolares. O destino, porém, o levou para outro palco, o da política. No começo dos anos 2000, Haddad deixou o ambiente acadêmico para entrar na política. Em 2003, assumiu funções no Ministério do Planejamento, e logo em 2005 foi chamado por Lula para comandar o Ministério da Educação. Foi nesse período que marcou seu nome na história. Criou o ProUni, ampliou o FIES e reformulou o Enem. Esses programas abriram as portas da universidade para milhões de jovens brasileiros. Curiosamente, colegas relatam que Haddad levava livros de filosofia até para as reuniões ministeriais, usando citações de Aristóteles ou Marx para explicar ideias práticas de governo. Em 2012, Haddad surpreendeu o país ao vencer José Serra e se tornar prefeito de São Paulo. Sua gestão foi marcada por medidas ousadas: ciclovias coloridas que dividiram opiniões, corredores exclusivos de ônibus e a redução da velocidade em avenidas. As decisões renderam um apelido pesado, taxado, usado pelos adversários para associá-lo ao aumento de taxas e multas. Uma curiosidade dessa época é que, para testar suas próprias políticas, Haddad costumava andar de bicicleta de forma discreta pela cidade, misturado ao trânsito caótico de São Paulo. O curioso é que, enquanto muitos o criticavam por tirar espaço dos carros, pesquisas mostravam queda nos índices de acidentes de trânsito, algo que confundia a opinião pública. Os números indicavam melhora, mas a sensação nas ruas era de insatisfação. Mesmo assim, em 2016, não conseguiu a reeleição, derrotado por João Dória ainda no primeiro turno. Até hoje, parte da população enxerga sua gestão como visionária, enquanto outros a consideram um experimento que custou caro à cidade. Em 2018, sua trajetória ganhou contornos históricos. Com Lula impedido de concorrer pela justiça, Fernando Haddad foi lançado às pressas como candidato à presidência pelo PT. Sem tempo para construir uma identidade própria, entrou na disputa já carregando um peso enorme: ser o substituto de Lula, o líder carismático e polêmico que ainda dominava o imaginário popular. Para muitos, Haddad era apenas o poste de Lula. Para outros, era o fiel escudeiro pronto para defender o legado do partido. Chegou ao segundo turno contra Jair Bolsonaro, mas acabou derrotado em uma das eleições mais polarizadas da história recente do Brasil. Seu patrimônio declarado à Justiça Eleitoral girava em torno de R$1,4 a R$1,8 milhão, considerado modesto para um político de expressão nacional. Fora da política, sempre manteve um estilo de vida discreto, mais ligado a livros, música clássica e cinema do que aos luxos comuns em outras figuras públicas. Um detalhe curioso: durante a campanha presidencial, Haddad ficou conhecido por responder mensagens de eleitores pelo WhatsApp até de madrugada. O hábito, que exaustava sua equipe, mostrava o seu lado professor, sempre disposto a explicar. Mas também levantava dúvidas:
Seria apenas dedicação ou uma forma de tentar compensar a ausência de um carisma próprio? As polêmicas não ficaram de fora. Haddad foi alvo de fake news massivas, ataques sobre supostas propostas que nunca apresentou, além da eterna comparação com Lula, que parecia estar em todos os debates, mesmo fora da disputa. Para uns, sua derrota foi consequência direta da máquina de desinformação e do antipetismo. Para outros, foi a prova de que Haddad, sozinho, ainda não possuía força suficiente para ocupar o lugar que Lula sempre ocupou. Assim, entre admiração e desconfiança, Haddad passou a carregar um rótulo difícil de apagar. O de ser a sombra do maior nome do PT, alguém que galga espaços na política, mas que para alguns nunca deixará de ser visto como um herdeiro sem autonomia, e, para outros, como o sucessor natural do ex-presidente. Haddad acumula vitórias simbólicas e derrotas amargas. É celebrado pelos programas educacionais que mudaram vidas, mas também carrega a marca de medidas impopulares em São Paulo e de derrotas eleitorais consecutivas. Seu estilo mais acadêmico, muitas vezes, o distancia do povão, mas lhe garante respeito como intelectual e estrategista político. Curiosamente, mesmo fora de cargos, Haddad manteve uma rotina rígida de estudos. Lê cerca de 2 livros por mês, muitos deles de filosofia e história, hábito que conserva desde os 20 anos. Em 2023, Haddad voltou ao centro do poder como ministro da Fazenda do governo Lula, agora responsável por conduzir a economia do Brasil. Sua trajetória é feita de altos e baixos, de taxada em São Paulo a articulador econômico em Brasília. Mas sua presença nesse cargo ainda gera debate. Estaria ali por competência técnica, por ser amigo pessoal e fiel escudeiro de Lula, ou até mesmo por uma mistura de ambos, como forma de gratidão e confiança? Essa é a pergunta que divide analistas, apoiadores e críticos. Ao mesmo tempo, Haddad enfrenta um paradoxo curioso. É criticado tanto pela direita, que o acusa de ser apenas a sombra de Lula, quanto por setores da esquerda, que enxergam nele um perfil moderado demais, disposto a negociar com o mercado. Para uns, é sinal de fraqueza. Para outros, exatamente essa postura o torna uma peça-chave de equilíbrio dentro do governo. Essa ambiguidade ajuda a explicar o rótulo que o acompanha nos bastidores: o de bom aluno de Lula. Um político sempre leal, mas que ainda precisa mostrar até onde consegue ir por conta própria, sem o aval do mestre. Entre acertos e tropeços, Fernando Haddad permanece como um dos nomes mais importantes da política nacional. E, para muitos, o provável herdeiro político de Lula. E, quem sabe, o professor que um dia sonhou em tocar jazz ainda possa improvisar novos acordes no palco da política brasileira, seja como sucessor direto de Lula ou como uma liderança que encontrou seu próprio ritmo.